vocês? Eu sou a Ana Jada Literária e vim trazer pra vocês as minhas leituras do mês de abril. Abril foi um mês simplesmente incrível pra leituras, eu consegui ler vários livros, vários HQs, vários quadrinhos, então foi um mês assim que rendeu muito. Eu vou separá-la em duas partes. Hoje eu vou falar sobre os livros e no próximo vídeo eu falo sobre as HQs e os quadrinhos que eu li. E eu comecei o mês lendo Homem-Máquina. O livro realmente foi de acordo com as minhas expectativas. Eu adorei a leitura. Foi uma leitura assim, tipo, bizarra e ao mesmo tempo muito boa e ao mesmo tempo maluca. Essa capa tem tudo a ver com a história, tipo, literalmente tudo. Porque nada mais é do que um homem e ele está trabalhando quando de repente acontece um acidente de trabalho dele e ele acaba perdendo uma das pernas. Então, do joelho pra baixo, ele perde simplesmente tudo e ele se vê obrigado a usar uma prótese. Porém, essa prótese ele vê que é uma coisa que ele pode aprimorar, é uma coisa que ele pode aperfeiçoar e tornar ainda melhor do que a perna real dele. Com isso na cabeça, ele cria uma perna que praticamente pensa por si mesmo e acaba levando ele pra onde ele quer, sendo que ele só pensa e a perna vai. Uma coisa muito bizarra se fosse ver, porque se isso realmente existisse, seria uma coisa assim incrível pra quem precisa, mas ao mesmo tempo assustadora. Ele com os estagiários dele, com a empresa dele, acabam fazendo um trabalho para criar partes melhores para os seres humanos. Sejam olhos melhores, coisas que melhoram a pele, coisas que vão te deixar bonito mesmo você sendo feio, mãos robóticas, pernas robóticas. O trabalho dele é inventar e aperfeiçoar essas partes. Só que isso mexe tanto com a cabeça dele que ele mesmo quer ser a cobaia dos projetos dele. Então ele simplesmente vai lá, faz o acidente de novo pra ele perder outra perna e construir uma perna melhor pra ele, e assim por diante. Porque ele viu que ele pode construir partes melhores do que o próprio corpo dele pode fazer. E aí, lógico que no meio do livro vai ter aquelas reviravoltas da vida. Você vai ver que ele se mete umas enrascadas assim que, nossa, sabe? Eu achei um livro assim muito interessante. Essa premissa de trocar partes do corpo por peças mecânicas foi o que me trouxe pra esse livro, que me prendeu nesse livro. Então, se vocês tiverem oportunidade, podem ler sem medo, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Em seguida, eu li Troopers da Morte, porque esse livro chegou e eu não aguentei esperar e peguei ele pra ler no mesmo dia, porque nada mais é do que Star Wars com zumbis. E aqui vai falar da nave Imperial Purgação, que nada mais é do que uma mini prisão. E eles estão simplesmente viajando quando de repente a nave para do nada e eles não chegarem em lugar nenhum, ou simplesmente na metade do espaço e ninguém sabe o que aconteceu. E aí tem dois irmãos que estão presos. Eles veem que a nave parou, mas eles não sabem onde eles estão, se eles chegaram, se eles não chegaram. Eles vão vendo que as pessoas vão mudando, vão começando a adoecer, vão começando a tossir, vão começando a morrer e eles não sabem o que tá acontecendo. Tudo que eles sabem é que foi encontrada uma outra nave parada ali perto deles e aí o pessoal foi investigar e todos que voltaram acabaram morrendo. E a história é basicamente isso. Você vê o desespero desses dois irmãos presos dentro de uma cela enquanto eles veem o resto da nave sendo morto. Por algo que ninguém consegue enxergar o que é, por uma doença misteriosa que aparentemente não afeta os dois, afeta, tipo, todo mundo que eles têm contato, todo mundo que eles veem dali da cela deles. O livro seria basicamente isso. Eles estão tentando achar a cura, tentando achar o que aconteceu, da onde que veio isso. E eles vão investigar a outra nave que tá parada, tentar achar os tripulantes, porque a nave aparentemente está abandonada e ninguém sabe onde estão os tripulantes, cadê todo mundo. É um mistério intrigante, você não consegue parar de ler porque você quer chegar no final, você quer saber o que ocasionou tudo isso, você quer saber o que aconteceu. Cada separação de capítulo é dessa forma. É uma edição maravilhosa, eu adorei a leitura. Se você gosta de Star Wars, se você gosta de zumbis, se você gosta de ficar instigado com a leitura e angustiado e apavorado, você vai adorar essa leitura, então eu super recomendo o livro pra você. Pois eu finalmente li esse livro maravilhoso e finalmente entendi porque todo mundo fala maravilhas dele e ele com certeza entrou pros meus preferidos do ano. Eu fiz tipo trocentas marcações, eu não conseguia parar, eu simplesmente não queria parar de ler ele. Vai contar a história do Greg, ele estuda simplesmente horrores, ele se mata de estudar pra conseguir passar numa das escolas mais difíceis que tem na cidade dele, e é uma escola totalmente rígida, com um monte de matéria, com matérias muito avançadas, que geralmente só os gênios entram. Ele estuda horrores e finalmente consegue passar nessa escola. Porém, quando ele passa logo no começo, ele começa a perceber que ele tá diferente, que as coisas que desanimavam ele não animam mais, que as coisas estão ficando difíceis, que sair da cama pra ele é difícil, e ele vai percebendo que ele acabou desenvolvendo depressão. E ele não sabe de onde isso veio ou por que isso tá acontecendo. Ele conversa com os pais dele e os pais dele acabam levando ele vários psiquiatras, até que finalmente acha um que acaba dando certo. Os amigos dele são todos maconheiros. São amigos assim, que não te ajudam, acabam piorando a situação. O melhor amigo dele acaba começando a namorar a menina que ele simplesmente ama. Pra ele é uma situação muito difícil de lidar. E o amigo dele tá sempre fumando maconha, sempre fazendo nada da vida. Aí o Greg acaba indo nesse mundo também, acaba usando maconha, acaba ficando lá largado, não consegue fazer as coisas. Aí teve um dia que acontece um negócio crítico aqui e ele decide se matar. Ele planeja tudo certinho, ele fala que ele vai se matar. Só que daí no dia, na grande noite, ele acaba perdendo hora. E aí ele acaba indo ver um livro que a mãe dele tem há muito, muito tempo. E nesse livro ele procura sobre a depressão, ele procura
sobre o problema dele e fala sobre as linhas do suicídio que tem lá nos Estados Unidos que você liga e eles tentam prevenir você de cometer o suicídio. E ele acaba ligando nessa linha, ele acaba conversando com uma pessoa e a pessoa manda ele ir pro hospital e falar no hospital o que tá acontecendo com ele e que ele quer se internar. Ele acaba indo no hospital, que é 2 quarteirões da casa dele, e lá no hospital ele fala novamente o problema dele, e aí vai um monte de enfermeiro, vai um monte de médico, todo mundo analisando ele, e ele acaba ficando internado no hospital psiquiátrico. Ele vê a vida dele simplesmente mudando, porque ali no hospital ele vai ter que aprender a lutar com essa depressão, ele vai conhecer pessoas que são simplesmente sensacionais e que têm problemas muito piores que os dele, problemas muito mais malucos, literalmente, que os dele. E essa capa, gente, essa capa é maravilhosa. Desde criancinha, desde pequenininho, o Greg adora desenhar mapas. O sonho dele era trabalhar com isso, trabalhar desenhando mapas, e desde pequenininho ele inventava os próprios mapas, ele inventava as próprias cidades, ia desenhando, traçando tudo. Cada começo de capítulo tem uma partezinha do mapa que você encontra nessa capa, e eu achei isso simplesmente incrível. Então esse livro é sensacional do começo ao fim. Se você já ouviu falar dele, mas ainda não sabe se lê ou não, pode ler sem medo. Esse livro foi uma troca maravilhosa que eu fiz, foi uma leitura sensacional e eu adorei. Aí eu li Branca dos Mortos e os Sete Zumbis, que tem essa coisa maravilhosa atrás. São vários contos das fábulas que a gente conhece. João e Maria, Branca de Neve, Bela Adormecida, vários contos escritos de uma forma totalmente diferente e macabra. O último conto de todos, que é da Rapunzel, me arrepiou dos pés à cabeça e foi uma coisa assim que eu acabei de ler e eu fiquei tipo, eu vou morrer agora, ai meu Deus do céu. Não são todos os contos que vão te assustar, mas com certeza é um livro que vale a pena ler. Se você gosta de terror, se você gosta de histórias clássicas, você vai adorar esse livro, porque ele mistura as duas e fica uma coisa totalmente maravilhosa. Em seguida eu peguei Eu, Você e a Garota que Vai Morrer. Confesso que eu tava com um pouco de medo de ler esse livro, porque aparentemente todo mundo não gosta dele. Eu lembro que eu vi alguém que falou que amou esse livro. Aí na Black Friday eu decidi comprar ele. Desde então eu só tenho visto vídeos negativos sobre ele. E quem conta a história pra nós é o Greg. Ele escreve um livro contando da vida dele, contando do amigo dele, Jackson, e contando da Rachel, que é a menina que vai morrer. É uma história simplesmente assim, maluca, porque ele não é escritor. E o jeito que ele conta pra gente essa história é tipo totalmente atrapalhado. E acabou demorando um pouco pra eu me acostumar com a forma que o autor escreve. Mas no fim a história me prendeu e eu adorei, e eu queria acabar de ler. E a hora que eu acabei eu fiquei tipo, por que ninguém gosta desse livro? E o Greg e o Jackson, desde pequenininhos, eles amam fazer filmes. Desde o primeiro filme que eles viram, eles ficaram simplesmente apaixonados, e aí cada vez eles assistiam um filme diferente, até que eles decidiram começar a produzir seus próprios filmes. Acontece que todos os filmes acabavam ficando um cocô, e eles nunca deixaram ninguém ver, eles guardavam pra eles e continuavam produzindo outros filmes. Aí o Greg vai contando essa história, vai contando quando eles começaram a ver, por que eles decidiram gravar, por que eles gravavam, como eles faziam, como que ele reagia na escola, tentando não se enturmar com ninguém pra poder fazer parte de todos os grupos e não ser odiado por ninguém, como ele se apaixonava pelas meninas, como que todo mundo agia com ele, até que no fim a Rachel acabou ficando doente, a mãe dele acaba obrigando ele a fazer amizade com a Rachel, a ficar mais próximo dela, tentar ajudar ela da melhor forma possível a passar por isso. E ele com o Jackson acabam sendo obrigados a fazer amizade com ela e visitar ela e fazer coisas diferentes. Eu achei um livro bem engraçado, bem divertido, que valeu super a pena. Se você gosta de uma escrita bem diferente, de um livro bem diferente, envolva mortes de uma forma bem diferente, você com certeza vai gostar desse livro. Eu adorei, embora todo mundo tenha odiado, então... E aí começou a vida tona e eu percebi quão difícil é fazer uma maratona durante a semana. 5 livros, mais uma HQ que eu tinha separado, eu li um total de 3 livros e um nem sequer estava na minha TBR. Eu comecei a vida toda concluindo o desafio da Teresa, que era continuar uma série. Eu li Pegasus e a Batalha do Olimpo. Fazia simplesmente anos que eu tava louca pra continuar essa série. Eu devorei esse livro e é simplesmente maravilhoso. E eu não posso falar muito sobre o livro, porque qualquer coisa que eu falar dele, eu posso dar um spoiler do primeiro. Vou continuar contando a história da Emily e o Pegasus. Eles estão lá no Olimpo. Eles estão tendo a vida deles normal, tudo certo, finalmente. A Emily com certeza tá preocupada com algumas coisas que ela deixou pendente na Terra. Eles estão até cogitando voltar pra Terra. Tem os amigos dela, tem a descrição do Olimpo, tem um monte de coisa, e aí acontece um negocinho aqui e eles se veem novamente na mira dos Nirades, que são os inimigos deles lá no primeiro livro. E a Emily e o Pegasus vão ter que se virar nos 30 pra conseguir fazer tudo o que eles têm que fazer na Terra, ao mesmo tempo que eles têm que tentar salvar o Olimpo, porque o Olimpo está sendo novamente ameaçado, e se o fogo do Olimpo for apagado, o Olimpo simplesmente morre. E se você gostar dessas histórias do Olimpo, se você gosta de Pegasus, se você gosta dessas histórias, você com certeza vai adorar esse livro. Embora a escrita dele seja um pouquinho infantilizada, a história é simplesmente sensacional. Você consegue imaginar o Olimpo, você consegue imaginar as ameaças, você consegue imaginar esse carinho que o Pegasus tem com a Emily com o Pegasus, e que eu fico tipo morrendo de inveja porque eu queria estar ali. E com certeza, por enquanto, foi a melhor série que eu li esse ano. Em seguida, eu peguei o Adversário Secreto da Agatha Christie, que foi pra concluir o desafio da Maíra, que era ler um livro do seu autor preferido. Eu comecei a ler o livro toda empolgada, e quando eu estava chegando na metade, eu percebi que eu já tinha lido esse
livro há trocentos mil anos atrás e eu não lembrava, tipo, da história inteira. Eu lembrava, tipo, de um personagem ou de uma parte da história, mas eu não conseguia lembrar o maldito do final do livro. Eu decidi continuar lendo. Foi uma releitura, assim, maravilhosa, porque tinha muita coisa que eu tinha perdido. Eu já tinha lido há muito tempo atrás, talvez nem tenha prestado tanta atenção assim. E diferentemente dos outros livros, esse aqui não é com o Poirot ou com a Miss Marple, e sim com a Tuppence e o Tommy. Aqui é o começo de tudo, quando eles se reencontram depois de muitos anos. E os dois estão sem dinheiro, estão sem nada, eles mal conseguem pagar a comida que eles estão comendo. E a Tuppence dá essa ideia de abrir um escritório investigativo, porque ele é uma dessas pessoas que não sabe ficar quieta, que quer viver altas aventuras. E eles decidem colocar um anúncio no jornal, dizendo que eles investigariam qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, desde que fossem bem pagos. Eles se separam, o Tommy está indo para o correio colocar esse anúncio, quando a Tuppence é abordada por um outro cara que ele estaria interessado em oferecer um trabalho para ela, e é pra ela aparecer no escritório dele no dia seguinte. A Tuppence, óbvio, fica totalmente animada e ao mesmo tempo com medo, e ela avisa o Tommy para não colocar um anúncio no jornal por enquanto. No dia seguinte, ela vai no escritório desse cara. E eles estão lá conversando, aí ele pergunta pra ela o nome dela. Ela na hora fala o primeiro nome que vem na cabeça dela, mas a partir do momento que ela falou esse nome, ela percebeu que a feição do cara mudou total e completamente. Ela então tenta tirar mais informações dele, mais informações do que ele precisa, até que ele é chamado pra fazer uma reunião importante e simplesmente dá um pouco de dinheiro pra ela e fala pra ela aparecer de novo no dia seguinte. Porém, no dia seguinte, quando ela com o Tommy volta, quando ela entra no prédio, vai no escritório do cara, ele sumiu. Ele simplesmente sumiu, sem deixar nenhuma pista, sem deixar nada. O escritório dele foi simplesmente desmontado e agora já está para alugar. Ela fica totalmente chocada com isso, ela se reencontra com o Tommy e juntos eles decidem investigar todo esse caso para tentar descobrir quem que é esse cara, pra onde ele foi, esse nome que a Tuppence falou significa pra ele, quem que é essa pessoa que a Tuppence mencionou. Adorei rever como que o Tommy e a Tuppence começaram. Eu achei eles simplesmente uns amorzinhos. É um livro bem rapidinho de ler e é um livro que eu recomendo muito pra vocês se vocês gostam de Agatha Christie. Por último, mas não menos importante, eu li A Sereia da Kiara Cass. E, gente, que livro sensacional. Eu li esse livro pra cumprir o desafio do Paulo, que era ler um livro de um autor que você nunca tinha lido. E todo mundo fala maravilhas da Kiara Cass, mas eu nunca tinha lido nada dela. E aí eu achei A Sereia em e-book pra ler. E eu devorei esse livro em um dia. Eu comecei de manhãzinha, a noite tinha acabado. E eu tava tipo assim, porque eu nunca li nada dessa mulher. E a história começa com a Kallen no quarto, lá no navio, com a mãe dela se arrumando, o pai dela se arrumando, o irmão dela, ela deitada no sofá passando mal, porque ela passava mal com viagens. Até que todos eles começam a escutar um canto misterioso que ninguém sabe de onde está vindo. Até na maior tempestade lá fora. De repente todo mundo se vê obrigado a seguir essa música. Para que eles saem na proa do navio, não sei se é assim que fala, aquela parte de cima bonita lá. Ela percebe que todo mundo está tão hipnotizado pela música quanto a família dela, que todo mundo começa a se jogar no mar. Ela tenta lutar contra isso, mas ela também é levada pelo som e ela também se joga no mar. Só que quando ela está afundando, ela fica pensando, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E nisso ela sente que a água fala com ela e pergunta, o que você faria pra você não morrer agora? E ela responde assim, eu faria qualquer coisa. E a água decide simplesmente salvá-la pra que ela passe a servi-la. Quando ela acorda, ela se vê no meio de 3 sereias e ela não sabe o que está acontecendo. Ela lembra de todo mundo berrando, de todo mundo se afogando, da família dela morrendo. E as outras sereias explicam pra ela que a água salvou a vida dela, que a água escolheu ela. Ela vai ter que servir a água por 100 anos. Nesses 100 anos ela está total e completamente proibida de falar com qualquer outro ser humano, porque a voz dela vai ter esse chamado da morte. Qualquer pessoa com quem ela falar vai sentir essa voz musical dela e vai acabar se jogando na água pra se matar. As sereias têm essa voz para que elas realmente chamem as pessoas para pularem no mar e morrerem para alimentar a água. Quando dá 100 anos, a sereia é levada de volta ao mar. A água transforma ela novamente em pessoa e ela é solta na terra, sem lembrança nenhuma de nada, absolutamente nada. É como se ela simplesmente renascesse. Nesses 100 anos também elas não mudam, elas continuam com a mesma aparência de quando elas foram transformadas em sereias. Foi uma história que me prendeu do começo ao fim, eu não conseguia parar de ler, eu não queria parar de ler. E, gente, o final é simplesmente sensacional. Eu tava lendo, eu tava no final e eu tava assim, tipo... sabe, sofrendo junto ali, sofrendo com o livro. Foi, tipo, um final muito lindo. Se você gosta de sereia, se você gosta de se sentir angustiada, se você gosta dos livros da Kiara Cass, por favor, leia esse livro. Esse livro é maravilhoso. Mas é isso aí, galera. Ao todo eu li 8 livros esse mês. Com certeza foi muito mais do que eu imaginava que eu fosse ler. E foram livros, assim, simplesmente sensacionais. Alguns até entraram pros preferidos do ano de novo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deem seu joinha nesse vídeo. Comenta aqui embaixo também o que você leu no mês de abril, quais foram suas leituras, se você participou da Redatona, quanto você conseguiu ler. Vamos conversar mais aqui embaixo. E até a próxima. Beijinhos.